Hoje eu vou te ensinar o bolo queridinho de todos, é o bolo nuvem de ninho. Esse bolo tem uma massa fofinha, molhadinha, um recheio, cobertura cremoso perfeito. Vamos ao preparo? Eu vou começar colocando 3 ovos. Esses ovos são ovos grandes, tá? Vou colocar 1,25 xícaras de açúcar. Vou colocar também meia colher de sopa de essência de baunilha. Aí eu vou bater aqui bem batido até fazer um creme bem fofo e branquinho. Bati bem até ficar esse creme bem branquinho, ó. Eu bati por 8 minutos. Agora, eu vou colocar aqui, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Então, eu vou colocar a metade. Misturo delicadamente pra gente não perder esse ar que a gente construiu aqui na massa. E vou alternar essa farinha com 180 ml de leite, ó, vou colocar metade do leite. E vou colocar também o óleo, eu tô usando aqui 1/4 de xícara de óleo, é 60 ml. Então, eu coloco aqui a metade, misturo. Misturei, agora eu venho com a outra parte da farinha, né, o restante. Misturo novamente, delicadamente. Aí eu coloco o restante do leite. E o restante do óleo. E mexo novamente até envolver aqui todos os ingredientes. Misturei. Agora eu venho com meia colher de sopa de fermento em pó para bolo. E olha que massa linda que fica, gente, ó. Então, agora vamos colocar na forma. E para esse bolo, eu vou usar esta forma, ela tem 18 por 28 e essa daqui tem 6 centímetros de altura. Então, aí eu venho com a minha massa e coloco toda ela aqui. Coloquei toda a minha massa aqui e agora eu vou levar para assar. Meu forno já tá pré-aquecido. Vou assar 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Depende muito de forno para forno. E quando tiver assadinho, eu mostro para vocês. Meu bolo já tá assadinho, ele ficou 40 minutinhos no forno. Ele tá bem quente ainda, eu vou esperar ele esfriar para poder desenformar. Enquanto isso, a gente vai preparar a calda, o recheio e a cobertura. Então, para preparar a calda, eu vou usar meia caixinha de leite condensado. E nesse leite condensado, eu vou dissolver 4 colheres de leite em pó. O leite ninho, né? Aí eu misturo. Aí depois que tiver bem misturado, ó, não tem mais bolinha, aí a gente coloca 300 ml de leite. Leite integral, tô usando aqui. Se você tiver mixer, pode usar também aqui para ficar mais homogêneo, né? Mais bem misturadinho. Ou até se você quiser bater também no liquidificador, também pode. Aí eu misturo aqui. E pronto, ó, bem dissolvido. Não tem mais bolinha, aí eu coloco o restante dos 300 ml. Misturo bem, e essa daqui é a caldinha que a gente vai molhar o bolo. Ó, tá pronto aqui. Agora vamos fazer o recheio e cobertura. Então, agora vamos preparar a cobertura. Aqui, eu coloquei 200 gramas de margarina. Ela tá assim, em ponto pomada, tá? Se você não tirar ela antes da geladeira e tiver meio durinha, não tem problema, porque depois, na hora que estiver batendo, ele acaba dissolvendo. Só demora um pouquinho mais, né? Então, aqui nessa margarina, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado.
Se você quiser usar a manteiga, também pode. A única diferença das duas é que com a manteiga ele vai ficar um pouco mais estruturado, um pouco mais firme. E com a margarina vai ficar um pouco mais cremoso. Então, vou bater aqui até ficar bem homogêneo. Bati, olha, fica assim. Agora aqui, eu vou colocar 2,5 xícaras de leite em pó. E vou colocar também uma caixinha de creme de leite. E eu vou dar uma mexidinha só para não fazer muita sujeira na hora de bater. Porque eu vou bater com a batedeira agora. Misturei um pouco com a espátula e agora eu vou bater até ficar bem homogêneo. Recheio cobertura pronto, ó como ele fica, ó. Fica bem cremoso. E pode ficar tranquilo, porque não vai ficar o gosto da margarina. Quando ele fica geladinho, aí o gosto da margarina some e fica o gosto de leite ninho. Agora, se você for provar, talvez você sinta um pouquinho o gosto da margarina, mas depois de gelado ele some. Então, tá prontinho aqui. Desenformei o bolo aqui, aí eu tiro o papel manteiga. E eu, pra fazer o bolo de leite ninho, eu não gosto que ele fica com essas películas assim, que fica com essa casquinha preta. Então, eu gosto de passar a faquinha e tirar toda assim da lateral, de cima, de baixo. Se você não se incomodar, quiser fazer assim, não tem problema. Eu vou passar a faquinha para tirar essa parte preta. Então, gente, eu fiz assim, ó. Virei ele aqui na gradinha para esfriar. Passei a faquinha e tirei aquele excesso aquela pelinha preta, película preta que fica. Que eu gosto, assim, dele um pouquinho mais branquinho. Aí eu vim, passei a faca no meio, ó. Passei a faquinha no meio. Então, aqui ele tá pronto pra gente fazer o nosso bolo, preparar, né? Rechear, cobrir. Então, aqui... eu peguei a forma que eu assei o bolo, cortei 2 saquinhos, esse de alimento, e arrumei aqui, porque eu não tinha saquinho grande, então coloquei 2 aqui pra poder colocar o nosso bolo aqui. Então, aí eu venho, pego o bolo, ó que massa mais linda, gente, ó, fofinha. Aí, coloco o bolo aqui na forma, venho com a calda. Molho bem molhadinho aqui, porque esse bolo, o gostoso dele é bem molhadinho e bem gelado. Molho bem aqui. Aí eu venho com o meu creme maravilhoso de ninho, coloco aqui em cima. Só que eu vou deixar sobrar um pouquinho pra gente colocar por cima. Coloco mais ou menos 2/3 do creme de ninho. Aí eu espalho bem aqui na forma. Pra ficar bem retinho. Se você tiver espátula, vai com a espátula. Se não tiver, vai com a faca mesmo. O importante é procurar deixar o mais retinho possível. Deixei o mais retinho possível. Aí eu venho com essa outra parte e coloco aqui. Aí eu venho e molho ele. Bolo bem molhadinho. Aí eu venho e cubro ele.
Aí, agora eu vou levar pra geladeira, porque esse bolo, ele tem que estar bem gelado. Quanto mais gelado, mais gostoso ele fica, tá? Então, agora eu vou levar pra geladeira e vou deixar lá de hoje pra amanhã, porque agora eu tô fazendo final de tarde, né? Então, eu vou deixar de hoje pra amanhã. Se você não quiser deixar de um dia pro outro, deixa pelo menos umas 4 horas na geladeira, tá? Quando estiver geladinho, a gente volta pra finalizar. Deixei o meu bolo ficar 4 horas na geladeira e agora eu vou colocar ele numa outra forma pra gente poder cobrir. E agora, aquele creme que sobrou, eu bati novamente com a batedeira, coloquei um pouquinho a mais de leite condensado e ele já chegou no ponto. Então, agora eu vou espalhar aqui por cima do bolo. Espalhei todo o recheio aqui, passei em volta também. Se você não quiser passar aqui em volta, não precisa, porque daí fica aparecendo aquela camada grossa de recheio, que fica muito bonito também. Mas como essa cobertura é tão gostosa, aí eu já coloquei tudo, já passei por cima, que eu prefiro. Então, agora aqui por cima, eu vou colocar leite em pó. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? É só um acabamento que eu vou fazer aqui. O bolo já está pronto, coloquei o leite em pó aqui em cima e esse bolo é simplesmente delicioso, gente. Agora vamos cortar e saborear. Cortei aqui, agora vamos provar essa delícia, né, gente? E olha aqui, espetáculo de bolo, gente. Esse bolo é bem fofinho, bem gostoso. Agora é só saborear. Cortei aqui o meu pedaço, aí eu vim mostrar bem de pertinho, gente, ó. Esse bolo, ele fica divino, bem molhadinho, ó. Bem molhadinho. E olha o recheio, que delícia, gente. Ó, dá vontade de comer tudo. A massa fica tão fofinha, o recheio fica tão gostoso. Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia e até o próximo vídeo. Fui!